Boa noite. Rede UniFTC, disciplina Métodos de Apoio Diagnóstico à Saúde, docente TED, discente Ana Paula Gonçalves Turco e Eduarda Brito dos Reis. Tema: exames da tireoide. A tireoide é uma glândula endócrina que está localizada abaixo da laringe e ela possui esse formato de borboleta com esses dois lados que são chamados de lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. Cada um desses lobos fica posicionado de um lado da traqueia e no meio eles são unidos por uma importante parte central que é chamada de istmo. Aí logo na face posterior, fixadas na tireoide, a gente tem as glândulas paratireoides, que são glândulas endócrinas também e que produzem um único hormônio que é chamado de paratormônio, ou PTH. E esse hormônio ele é muito importante para o controle dos níveis de cálcio no sangue, junto com a calcitonina. Vou falar um pouco sobre o hormônio tiroestimulante, ou TSH. Esse hormônio tiroestimulante é um hormônio produzido pela glândula hipófise, que fica localizada na base do cérebro, né? E esse hormônio ele vai ser responsável por estimular a tireoide. A hipófise vai produzir o TSH, que vai estimular a tireoide a produzir os outros dois hormônios chamados de triiodotironina, que é o T3, e o tiroxina, que é conhecido também como T4, que são hormônios que controlam o metabolismo do corpo. Vendo mais a fundo sobre esses hormônios, né? O T3 e o T4 são hormônios que, de forma geral, atuam aumentando o metabolismo basal das células. Eles são capazes, através da ativação dos genes, estimular a síntese proteica e promover a maturação do sistema nervoso, aumentando a taxa de respiração celular na maior parte dos tecidos do corpo. Já o hormônio calcitonina, né, vai atuar ajudando a controlar os níveis de cálcio no sangue. Né? A atuação da calcitonina vai ser diminuir os níveis do cálcio no sangue quando for necessário para o organismo, e para isso ela vai diminuir a reabsorção óssea, inibindo os osteoclastos, fazendo com que o cálcio fique dentro do osso. E ela também atua sobre os rins, diminuindo a reabsorção do cálcio pelos rins, fazendo com que seja mais eliminado pela urina. Vou falar um pouco agora sobre as doenças, né, da tireoide. O hipertireoidismo é o termo utilizado para representar o hiperfuncionamento da glândula tireoide, que produz quantidades excessivas de hormônios tireoidianos por alterações internas da glândula. Ou seja, no hipertireoidismo, a produção é elevada, né, com que faz que aumente a taxa metabólica basal. Isso pode causar sintomas como palpitação, calor, tremor, perda de peso rápida, agitação psicomotora, insônia, queda de cabelo. Já no hipotireoidismo, se caracteriza pela concentração insuficiente de hormônios da tireoide. A etiologia do hipotireoidismo inclui anomalias congênitas, iatrogenia, deficiência de iodo e doenças autoimunes. Ou seja, o hipotireoidismo é o contrário, né? Que é quando tem a produção insuficiente, né? E aí, desses hormônios, fazendo com que cause essa diminuição da taxa metabólica basal, podendo causar esses sintomas como indisposição, sonolência, depressão, sensibilidade ao frio, inchaço, sensação de tristeza e constipação. Aqui, mais à frente, a gente vai ver os efeitos da deficiência do hipotireoidismo e do excesso, né, que é o hipertireoidismo, da T3 e da T4 no organismo, com mais clareza. No hipotireoidismo, o comportamento da pessoa, né, lentidão mental, quietude, sonolência, sensibilidade ao frio. No organismo, acaba causando um crescimento deficiente ou balanço nitrogenado positivo, metabolismo basal baixo, hipercolesterolemia, mixedema. No sistema cardiovascular pode ocorrer a bradicardia, a diminuição da velocidade circulatória, pulso lento. No sistema gastrointestinal, a hipofagia, constipação, diminuição da absorção de glicose. Nos músculos, hipotonia, fraqueza muscular. Imunomecanismo, suscetibilidade a infecções. Nos tecidos, baixo consumo de O2. Nas enzimas, diminuição das enzimas oxidativas,
E no hipertireoidismo, pode causar no comportamento a rapidez mental, inquietação, excitabilidade, sensibilidade ao calor, crescimento excessivo ou balanço nitrogenado negativo no organismo, né? Metabolismo basal alto, hipocolesterolemia, né? No sistema cardiovascular, taquicardia, palpitações, aumento da velocidade circulatória, pulso rápido. No sistema gastrointestinal, hiperfagia, diarreia, aumento da absorção de glicose. Nos músculos, fibrilação, tremores, fraqueza muscular. No imunomecanismo, suscetibilidade a infecções, alto consumo de O2. E nas enzimas, né, o aumento das enzimas oxidativas. Os exames laboratoriais são fundamentais para diagnóstico e monitoramento das disfunções tireoidianas. Isso, quando tem uma suspeita clínica, é solicitado as dosagens hormonais para confirmar o diagnóstico, seja para hipertireoidismo ou hipotireoidismo, ou descartar qualquer tipo de disfunção da tireoide. Existem vários testes e alguns deles são a determinação da concentração dos hormônios no sangue, que são os hormônios tireoidianos, o T3 e o T4, seja na forma livre ou na forma total. Outro teste importante, um dos principais, é o que avalia o eixo hipotálamo, hipófise e tireoide, que é a dosagem de TSH. Muito importante também fazer avaliação dos anticorpos que podem estar atingindo a tireoide, que é o anti-TG, anti-TPO e o TRAB. Outros testes, como a avaliação de imagem ou biópsia, também são importantes para detectar casos mais específicos de distúrbio na tireoide. Existem duas situações clínicas que deverão ser solicitados os primeiros exames, que é o de TSH e principalmente também do T4 livre. A primeira situação é quando há uma suspeita de algum tipo de doença hipofisária ou hipotalâmica, que são aquelas doenças relacionadas à produção anormal de hormônios da hipófise ou do hipotálamo. E o segundo é quando, apesar da dosagem do TSH estiver normal, o paciente apresenta sinais e sintomas convincentes, né, de hipo ou hipertireoidismo. O TSH do hormônio, né, tireoestimulante, ele é o mais confiável para diagnosticar a forma primária de hiper ou hipotireoidismo, sendo que o TSH, como a gente viu, ele regula a secreção de T4 e de T3. Dessa forma, pequenas alterações nas concentrações dos hormônios tireoidianos livres vão resultar em grandes alterações nas concentrações séricas de TSH. Para adultos, o valor de referência considerado normal é entre 0,4 e 4,5 MCU por ml. Os hormônios tireoidianos T3 e T4, eles são sintetizados na tireoide e são lançados na corrente sanguínea, onde eles vão atuar em diversas células, como a gente já viu, né, no organismo. Sua principal no organismo é regular o metabolismo. Quem efetivamente age nas células do corpo, modulando o metabolismo, é o hormônio T3. Grande parte desse T3 ativo é derivado da conversão de T4 nos tecidos periféricos. Fazendo a dosagem do T4 livre, sanguíneo, vai nos dar a real noção de quanto hormônio tireoidiano potencialmente útil há na circulação. Ou seja, se houver muito T4 livre circulante, haverá muita produção de T3 nos órgãos. E isso leva ao hipertireoidismo. Se houver pouco T4 livre circulante, haverá falta de T3 nos tecidos, provocando o hipotireoidismo. Por isso que os dois principais testes realizados laboratorialmente, inicialmente, né, é o TSH e o T4 livre. Os valores normais de T4 livre é entre 0,7 e 1,5 ou 1,8 nanogramas por decilitro. Trouxemos aqui um primeiro exame laboratorial de uma paciente de 41 anos do sexo feminino, em que realizou uma primeira consulta clínica
e foi detectado sinais clínicos que ela poderia estar com hipotireoidismo. O primeiro exame, em 2020, o exame de TSH, detectou que os níveis de TSH dessa paciente estão altos, né, para o parâmetro de adultos, né, que seria entre 0,48 a 5,6. E ela está com 6,51 microunidades internacionais por ml. Já o valor de T4, a tiroxina livre, para essa mesma data, encontra-se um valor dentro dos valores de referência. O resultado deu de 1,03, sendo que o valor de referência é entre 0,89 a 1,76 nanogramas por decilitro. Nessa mesma data, foi solicitado também o exame do anticorpo anti-TPO. E o valor, assustadoramente, deu de 1.300 unidades internacionais por ml, sendo que o valor de referência é até 60 unidades internacionais por ml, indicando assim uma alteração do TSH, né, produzindo hormônios a mais para que a tireoide consiga produzir a quantidade ideal de hormônios T3 e T4. Já o exame anti-TPO, ele indica que existem anticorpos que estão atacando essa tireoide. Então, para isso, foi diagnosticado um primeiro medicamento para tratamento do TSH, que estaria alto. Passou a utilizar levotiroxina sódica para regular essa suspeita de hipotireoidismo. Ainda no mesmo ano de 2020, após 2 meses de tratamento com medicamento, foram feitos novos exames de TSH, ainda com valores alterados, e de T4 com valores dentro da normalidade. Já os valores do anticorpo TPO, ele continuava na mesma velocidade, na mesma quantidade, de 1.300 unidades por ml. No ano de 2022, foram refeitos exames de T4 livre, onde o resultado encontrado estava dentro da normalidade e o valor do anticorpo TPO continuava com os mesmos resultados de 1.300 e o TSH já se encontra dentro da normalidade. Com esses novos resultados, a dosagem do medicamento foi reajustada para tratamento desse hipotireoidismo. Com todos os exames realizados durante os 2 anos, inclusive exame de imagem, foi possível diagnosticar a paciente como portadora de tireoidite de Hashimoto. Essa doença ela é autoimune, ou seja, os anticorpos eles começam a atacar o seu próprio organismo, nesse caso específico, a tireoide.